Muito bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, felicitar o CIP pelo seu aniversário, 20 anos, e agradecer pelo convite. Cumprimentar todos os presentes, em especial aos dois grandes políticos que aqui se encontram, o presidente Lutero Simão e o engenheiro está aqui também, Venâncio Mundano, que está aqui também conosco. Bom, este tema que me é proposto, chego aqui num momento em que já os níveis de esvaziamento já são grandes. Já começaram lá atrás, mas mesmo assim vamos tentar dizer alguma coisa. Que reformas constitucionais viáveis e prioritárias podem ser introduzidas para assegurar um equilíbrio real e funcional entre os poderes executivo, legislativo e judicial no país. Esta questão, uma questão longa e muito complexa, tem sempre como primeiro pressuposto pensarmos qual é o objeto principal que tem que ser mexido, é a Constituição. E também tem a ver com repensar o princípio da separação e interdependência de poderes. Um outro elemento que eu estava a ponderar tem a ver com o processo de revisão da nossa Constituição. Portanto, a Constituição de 75 foi mexida 15 anos depois, em 90, de 90 teve uma revisão pontual em 96, 6 anos depois. A revisão pontual de 96 para 2004 foram 8 anos. A Constituição de 2004, portanto, foi revista pontualmente em 2018, portanto, 14 anos. Portanto, os processos de reforma constitucional exigem metodologias específicas, ainda que ao nível da sociedade civil hajam iniciativas para reformar a Constituição. É preciso sempre termos presente que existem metodologias específicas envolvidas com a revisão de uma Constituição. Então, a minha proposta era, uma primeira questão, eu me pronunciar sobre questões metodológicas que devem ser tidas em conta no âmbito de uma reforma da Constituição, e que também colocaria algumas questões substantivas, e uma segunda parte em que olharei para a perspectiva substantiva aquilo que se iria efetivamente propor como aspectos a rever, a busca do equilíbrio real e funcional entre os três poderes, o executivo, o legislativo e o judicial. As metodologias de reforma da Constituição estão mais ou menos bem estudadas, e aqui contamos com as contribuições do professor Jean-Louis Bergel, da Universidade Aix-Provence, em Marselha, que em 2001 produziu o seu tratado sobre metodologia jurídica. Em um dos capítulos ele discute estas matérias. E, por outro, o professor Sistac, que coordenou a revisão, o debate da revisão da Constituição de 2004, que depois não prosperou, e também, enfim, preparou um documento que na altura intitulou Um olhar crítico sobre o projeto de revisão da Constituição, questões de método. Portanto, contributo para o debate sobre a revisão constitucional, portanto, que foi publicado em 2004. Portanto, apoiando-me nestes dois autores, e porque aquilo que eles questionam mantém-se atual, há uma espécie de grelha de questões que nós podemos também voltar a colocar no âmbito destas novas iniciativas de reformarmos a Constituição à busca do tal equilíbrio. A primeira é a questão de termos atenção, como estes dois autores nos alertam, para aquilo que chamam de avaliação retrospectiva. Portanto, a avaliação retrospectiva é olharmos para a atual Constituição, tanto que foi pontualmente revista em 2018, e fazermos uma análise profunda para vermos o que é que nela continua útil e o que é que, enfim, já não serve e poderemos, enfim, ter que alterar.
e depois implica também olhar para aquilo que pode ser uma avaliação dos impactos sociais, políticos e econômicos que essa Constituição em vigor tem. Porque nós só podemos pensar em revê-la depois de um diagnóstico profundo. Uma segunda questão que se levanta tem a ver com procurar-se sempre assegurar a participação da sociedade. A revisão de uma Constituição, sendo a lei-mãe, não é um assunto dos juristas, é um assunto da sociedade. E até os juristas podem aparecer na parte final para dar forma ao texto, arrumar e evitar que haja contradições, mas a parte inicial é uma parte de toda a sociedade e tem que assegurar a participação. Uma terceira questão, é preciso olhar para os problemas a resolver, portanto, e posicioná-los de forma adequada. Muitas vezes os problemas fundamentais podem ser contornados e discutirmos problemas que não são os mais essenciais para aprimorar e melhorar o nosso próprio sistema. E, por efeito, é necessário fazer um esforço de determinar o próprio conteúdo social daquilo que são as pretensões da nossa sociedade em matérias de reforma. E há abordagens que nos permitem descer até a base para ir buscar a informação e essa informação depois ser trabalhada até conseguirmos alcançar um consenso sobre a que país pretendemos, etc. Portanto, é preciso termos desenhado as grandes questões da reforma. Portanto, as grandes questões. Pronto, se assumirmos, por exemplo, que o princípio da separação de poderes deve ser revisto, onde ele está bem recenseado, em que medida, como, etc. E tendo em conta as características económicas do nosso país, é preciso também, em quarto lugar, olhar para as questões da economicidade institucional, não usar o processo da revisão da Constituição para multiplicar e criar, enfim, novas instituições que possam sobrecarregar o Estado e dificultar, eventualmente, o processo do financiamento via Orçamento Geral do Estado. As questões também... é preciso pensar na fase posterior à aprovação que é chamada avaliação prospectiva, avaliação para frente, assim, olhar para os impactos que as medidas que propusermos criarão na nossa sociedade. Enfim, eu diria que não podemos nos esquecer desta abordagem normativa num processo desta dimensão e também não ter a pretensão de que pode-se conseguir um processo de revisão de uma Constituição num curtíssimo espaço de tempo. É preciso que a sociedade civil apoie e se envolva neste tipo de esforços com esta clareza sobre o tempo que muitas vezes se consome. Eu estive envolvido numa comissão de revisão da política e da Lei de Terras, começamos a trabalhar em 2000, só algumas semanas atrás é que concluímos. Foi uma comissão que pelo menos durou 5 anos, o exercício da preparação da revisão da política da Lei de Terras. E uma Constituição pode consumir muito mais tempo. Se quisermos fazer uma boa revisão, eventualmente podemos consumir muito mais tempo. Sei das urgências que o país tem em ver as coisas a melhorar, mas é preciso também fazer muito bem as coisas para depois não termos que voltar a sentar para mexer um texto desta dimensão. Então, na perspectiva substantiva, essencialmente, tudo parece girar à volta do princípio da separação, interdependência de poderes no nosso sistema político, onde, a partir da realidade que temos, sabemos, o poder executivo emerge como um poder mais influente, com maior, enfim, capacidade de influenciar os outros poderes, e nesse sentido é preciso pensar em medidas que assegurem, por exemplo, o reforço dos papéis que estão reservados à Assembleia Nacional, à Assembleia da República, como, por exemplo, o seu poder
de ter a iniciativa de ser ela própria, com os seus recursos, a dinamizar o processo de produção de normas e depois a assegurar um processo de fiscalização efetiva ao Executivo. Isto pode implicar uma ampliação dos poderes de fiscalização que o Parlamento tem neste momento. Os tem, ainda que sejam suficientes, mas nós sentimos na prática que o papel fiscalizador do Parlamento ainda é reduzido. Por um lado, problemas que têm a ver com capacidade, e por outros, problemas que têm a ver com o poder de auditar e controlar o Executivo. Portanto, o processo da autonomização do Parlamento neste contexto também parece importante, pois é preciso, numa segunda linha, pensar-se na consolidação da independência e eficácia do Poder Judicial, através de vários mecanismos. O Poder Judicial tem o seu papel-chave no contexto do equilíbrio e assegurar uma maior, funcionalidade dos três poderes, e é por isso que é preciso uma consolidação da independência e da eficácia do funcionamento do Poder Judicial através de várias medidas que podem ser pensadas, desde garantias de inamobilidade e irresponsabilidade dos juízes, o reforço do papel de alguns órgãos internos dentro do Poder Judicial, a fiscalização da Constituição também tem que ser mais ampla, por forma que o Poder Judicial possa melhorar o controle que exerce sobre o Executivo. Por fim, tendo em conta a perspectiva dominante que olha para o Poder Executivo, em especial do Presidente da República, como uma figura que controla e tem maiores poderes em termos de preponderância em relação aos demais órgãos, portanto era preciso pensar na limitação e no maior controle dos poderes do Presidente, desde a revisão dos seus poderes ao nível das nomeações, os mecanismos de controle têm a ver com a prestação de contas, enfim, o seu papel na gestão do próprio governo, em especial na relação com o Conselho de Ministros. Enfim, e terminando, eu penso que tanto a perspectiva de uma boa gestão de um processo, sem esquecer as questões metodológicas, assim como as questões substantivas, podem nos assegurar a médio e a longo prazo uma reforma que possa trazer equilíbrio real e funcional entre estes três poderes, portanto, o Executivo, o Legislativo e o Judicial no nosso país. Muito obrigado pela atenção dispensada e mais uma vez agradeço o convite que me foi formulado.